Vamos chegando, vamos falar nesse nosso encontro sobre medo. Nesse nosso encontro nós vamos falar sobre medo, sobre como o medo tem dominado as pessoas, sobre como o medo tem formado verdadeiras pessoas que estão numa prisão, num cárcere mental. Esse nosso encontro aqui, esse nosso vídeo, essa nossa live é sobre medo, tá? Sejam todos bem-vindos aí, todos bem-vindos. Vamos falar sobre medo. Clica na seta e manda para 10 pessoas. Faz isso aí, tá? Clica na seta e manda para 10 pessoas. Vamos lá. Vamos falar sobre medo hoje aqui. Sejam todos bem-vindos! Bem-vindos! Vamos falar sobre medo? Vamos. Dá um tempinho para o pessoal chegar. Vou explicar algumas ferramentas para vocês. Sejam todos bem-vindos, tá? Clica nessa setinha, nesse aviãozinho e manda para 10 pessoas, tá? Vai lá, seleciona e manda para 10 pessoas. Se a gente fizer isso, a gente vai colocar aqui 3, 4 mil pessoas aqui, tá? Então clica na setinha e manda para mais pessoas, tá? Todas as músicas que eu vou tocar aqui hoje estão na playlist do Protagon no Spotify, tá? O pessoal já tá perguntando aí, tá? Clica na setinha e manda para as pessoas. O tema desse nosso encontro é sobre medo. Dominar o medo. Entender como é que o medo se manifesta mentalmente, tá? Então o nosso encontro é sobre isso, ok? Vamos lá! Muito bem, sejam todos bem-vindos. Quem está me vendo e ouvindo bem, digita 1 para eu saber. Quem está me vendo e ouvindo bem, digita 1 para eu saber aí. Digita 1. Quem está me vendo e ouvindo bem? Yes! Maravilha, maravilha. Perfeito. Quem está me vendo e ouvindo bem, digita 1 para eu saber se está tudo certo aí. Digita 1. Yes! Perfeito, perfeito. Sejam muito bem-vindos. Eu não sou muito de fazer live, eu não sei muito como é que isso funciona aqui no Instagram. Tem gente que faz live direto. Não é o meu caso, mas vou entregar um conteúdo bem legal para vocês aqui. Conteúdo poderoso que vai ajudar vocês, tá? Clica na seta e compartilha com mais pessoas, tá? Café? Está servido? Maravilha. Vamos lá então. Perfeito. Obrigado, tá? Vamos começar essa nossa jornada linda aqui dentro, tá? Sejam todos bem-vindos, ok? Para quem não me conhece, talvez esteja vendo o primeiro vídeo, primeira vez aqui, meu nome é Wendel Carvalho, eu sou treinador comportamental, eu treino pessoas, eu faço isso há 16 anos. Então tem 16 anos que eu faço exatamente a mesma coisa. Eu pesquiso conteúdos de como isso pode ajudar a facilitar a vida das pessoas, eu simplifico isso, condenso isso de uma forma que fique fácil de digerir e entrego isso para as pessoas na outra ponta. É isso que eu faço 16 anos fazendo isso, tá? Não comecei ontem, não li um livro ontem, não fiz um curso no final de semana ontem. Não, é bastante tempo fazendo isso e fazendo exatamente a mesma coisa. E nesse encontro aqui, nesse vídeo, né, não sei como é que você está vendo isso daqui, a grande ideia desse encontro nosso é falar sobre isso. O que tem gerado tanto medo nas pessoas? Por que essas pessoas estão ficando cada vez mais congeladas nesse momento e não conseguindo agir? Né? O que tem acontecido, tá? Eu já vou desligar os comentários aí, só esperar o público se formar aqui, tá? Então, a grande questão é essa. Por que será que neste momento a maior parte das pessoas estão completamente congeladas, em transe, completamente amedrontada? De onde vem isso? Como isso se manifesta dentro da estrutura mais profunda da psicologia humana? Como é que isso é construído? Como é que isso se manifesta? Esse é o primeiro ponto. Depois eu vou trazer aqui 2 ferramentas para vocês, 2 movimentos que eu utilizo com alunos que têm cursos pagos meus. Eu vou te dar essa ferramenta de graça aqui. Então quero que você fique aqui, porque o que eu vou entregar para você aqui, muitos alunos pagam 2, 3 mil reais para poder receber aquilo e eu vou entregar isso para você de graça aqui. Então preciso que você fique aqui, tá? Vou falar isso mais do meio para o final da live aqui, ok? Então, esse é o nosso ponto. O que tem diferenciado esses 2 grupos de pessoas? Pessoas que estão congeladas, estáticas e pessoas que não importa o momento que essas pessoas estão vivendo, elas ainda assim estão crescendo. Elas ainda assim estão avançando. Talvez num ritmo diferente, mas continuam avançando. Enquanto pessoas que estavam oscilando na sua crescente para a vida, melhora, piora, começaram a entrar numa bancarrota, começaram a entrar numa descendente, numa espiral descendente tão grande agora.
O que está diferenciando essas pessoas? Porque algumas estão agindo de um jeito e outras de outro jeito. Eu estou te dizendo isso porque nas últimas semanas, vai lá, nos últimos 50 dias, muitas pessoas têm mandado mensagem em inbox, muitas pessoas têm me chamado no Instagram e falando: Wendel, o que dá para fazer agora? Wendel, por que as pessoas estão desse jeito agora? Por que está acontecendo isso com as pessoas? Por que elas estão agindo desse jeito? Esse vídeo aqui, essa nossa aula aqui é sobre isso, tá? Vamos entender primeiro o que acontece aqui, como é que funciona a construção dos seus pensamentos, dos meus pensamentos. Café, sempre bom. O que acontece? Você tem que entender que a forma como você pensa hoje, decide hoje, não tem nada a ver com a forma que da forma como você acha que você pensa e decide as coisas. Não tem nada a ver. O mundo ele é completamente estruturado de uma forma para que você acredite que você tome suas decisões, mas você não toma as suas principais decisões. São outras instituições, são outras esferas que tomam essas decisões para você muito antes do que você acha que você está tomando uma decisão. Então, não sejamos inocentes de acreditar que tudo que está sendo comunicado agora, que como as coisas estão funcionando agora, está acontecendo tudo desse jeito, funcionando desse jeito, a comunicação que chega pra gente em relação a toda essa pandemia, tudo isso. Vamos entender como acontece isso agora para tirar um pouco dessa ingenuidade que está na cabeça das pessoas aqui. Vamos falar sobre isso daqui. Primeiro vamos entender como é que o medo... Deixa eu já ligar o ar-condicionado porque já me deu um calor aqui, né? Como é que o medo se manifesta dentro da sua mente? Vamos entender que você é um ser, nós somos seres muito antigos, tá? A nossa linhagem vem de milhões de anos atrás. Então entenda que aqui dentro existe uma máquina extremamente poderosa, que é o seu cérebro. Só que o seu cérebro foi desenvolvido ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, tá? Eu vou tirar o comentário rapidamente aqui, depois eu deixo o comentário de novo, tá? Quando eu perguntar alguma coisa aqui. Mas se concentra, quieta o dedinho aí, tá? Fica aqui. Você ficar com o seu celular na sua mão, você já vai ficar ansioso, né? Aquele vício de ficar passando para o lado e clicando e... Se concentra aqui comigo, como um adulto faz. Sem ficar correndo para o lado, se concentra aqui comigo e vem comigo aqui, tá? Então vamos entender. A nossa estrutura cerebral foi constituída milhões e milhões de anos atrás. Não é de agora. Então nós temos dentro da nossa estrutura neural alguns cérebros. Do mais pequenininho e primitivo que existiu lá atrás, milhões e milhões de anos atrás, só existia aquele cérebro naqueles seres de quais descendemos, fomos evoluindo, e conforme fomos evoluindo, outros cérebros foram criados, outras esferas do cérebro foram criadas, até esse cérebro muito maior que temos hoje. Mas lá dentro, o cérebro mais primitivo se chama cérebro reptiliano. E é esse cérebro reptiliano que lá atrás tinha como única função cuidar da minha sobrevivência, da sua sobrevivência. Então era aquele cérebro que tinha a seguinte questão: é matar ou morrer, é lutar ou fugir. A função... Veio um alarme agora aqui. A função dele era exatamente essa. Era exatamente essa função: matar ou morrer, correr ou ficar. E esse cérebro, ele existe aí dentro ainda. Perceba isso é muito importante que eu vou explicar ao longo de todo o nosso encontro. Esse cérebro, ele ainda existe aí. Ele foi hoje tomado por outros níveis cerebrais, por outras massas e outras córtex frontal, pré-frontal e tudo mais, outras áreas que têm outras funções. Mas existe essa parte menorzinha que é responsável por nos manter vivos. E aí o que acontece? Pode deixar. Obrigado. Aí o que acontece nesse caso? Nós temos ali a seguinte situação. Imagina você na savana africana com seus filhos, com a sua cria, lá atrás, muitos anos atrás. Imagina você. Muitos anos atrás. Você com a sua cria. E a sua principal preocupação eram duas. Como é que eu vou conseguir alimento e como eu vou fazer para não ser predado por algum grande predador? Então perceba, matar ou morrer. Capturar ou fugir. Cérebro reptiliano. E dessa forma, você está ali com as suas crias e o seu pensamento está o tempo todo no horizonte, olhando para se as vegetações estão mexendo, porque se as vegetações estão mexendo demais, não tem nenhum vento, é algum tipo de predador vindo. Então o seu cérebro, durante, milhares de anos, foi sendo, ensinado
a prestar atenção no que é perigoso. Presta atenção nisso daqui. A prestar atenção no que é perigoso. Isso é a chave para o que eu vou te explicar. O nosso cérebro mais profundo, reptiliano, para prestar atenção no que é perigoso. Por quê? Porque a função dele é nos manter vivo. E esse perigo pode gerar a iminência de perdermos a vida, porque um predador, alguém pode predar os nossos filhos, a nossa cria, a nossa prole ou a nós mesmos. Por isso ficamos atentos o tempo todo. Por isso somos viciados em ficar observando coisas que estão ligadas ao perigo, estão ligadas à morte. Presta atenção nisso. Qual é o comportamento humano quando acontece um acidente de trânsito? Você passa com o seu carro como se nada tivesse acontecido? Não! Você passa e quer prestar atenção. Você quer ver qual é o trajeto que a moto passou para poder ser atropelada por carro ali. Você quer saber exatamente o que aconteceu. Você quer saber exatamente o que aconteceu. E por que você quer saber exatamente o que aconteceu? É uma espécie de sadismo? Não! É porque aquilo faz parte do nosso processo de sobrevivência. Você quer ver como alguém morreu para que aquilo não aconteça com você. Você é viciado nesse tipo de notícia. Nosso cérebro é viciado nisso. Como é que alguém quebrou? Como é que alguém deu errado? Como é que algum perigo aconteceu? Aí o que acontece, né? Perceba, milhões e milhões de anos passaram. O que acontece é que a mídia hoje sabe que o seu cérebro reptiliano está aí, o meu também, de todo mundo. A mídia sabe disso há muito tempo. Os jornais sabem disso, os veículos de comunicação sabem disso, as revistas sabem disso, todo mundo que trabalha com essa questão de comunicar, ou seja, que trabalha com uma questão de criar uma narrativa, as pessoas que sabem disso usam isso, porque querem utilizar isso para que você fique o tempo todo com medo do que vai acontecer. Wendel, mas como assim? Sim, exatamente isso. Os veículos de comunicação sabem que funciona assim. Então o que acontece? Esses veículos, perceba, pega um jornal, por exemplo. O jornal vai lá e eles têm que passar 40 minutos de notícia. Anota, faz uma lista, todo jornal, quantas notícias foram positivas, geraram elementos positivos em você e quantas geraram elementos negativos. Faz isso, eu já fiz várias vezes, faz isso. E me conta qual foi o score, qual foi o placar. Muito mais elementos que deixaram ansioso, ansiosa, do que te deixaram relaxados. Perceba, relaxamento, segurança, ansiedade, medo. Sabendo disso, a gente não presta atenção no que gera relaxamento. Não, a gente presta atenção por questão de sobrevivência naquilo que gera medo. O noticiário sabe disso, a Rede Globo sabe disso, os veículos de comunicação sabem disso, e essas pessoas usam isso contra você. Amarram isso para que você fique ali completamente dentro dessa matrix, digamos assim, dentro dessa área de domínio que existe. Porque os veículos querem isso, eles querem você cada vez mais amedrontado para que você vá o tempo todo, porque quando você fica amedrontado, o que você faz? Você vê que a savana africana ali, a vegetação está mexendo, pode ser que venha um leão, você não tem certeza. Aí você vira as costas? Não, você fica o tempo todo fissurado ali olhando. E olhando mais. E quanto mais mexe aquelas folhas lá no horizonte ali, mais você fica olhando. Vai que vai vir, vai que vai vir. E você fica vidrado naquilo. Morrendo de medo. Isso é profundo. Você não vai morrer porque não existe essa situação de vir um urso, de vir um leopardo, de vir um leão. Esses predadores não existem mais. Mas quais são os novos predadores? Assassinato, desemprego, corrupção, coronavírus, seja lá o que for. Então, a indústria do medo, que eu falo para vocês um tempão, já sabe que isso funciona e joga com você e comigo. Perceba a quantidade de pessoas que estão em casa agora, paralisadas, vendo TV o dia inteiro. Imagina quanto não está custando agora a inserção em comerciais na televisão. O quanto isso não está valendo agora, porque provavelmente tem o dobro, talvez, o triplo de pessoas vendo programas no meio da tarde, vendo telejornal. Quanto será que não custa uma inserção agora? Você está entendendo? Esses veículos todos sobrevivem por questão financeira. Eles são uma empresa, não seja ingênuo. Todas essas organizações têm que fazer dinheiro. E como é que eles fazem dinheiro? Tendo a atenção das pessoas. Quanto mais gente vendo comercial, mais dinheiro é gerado. E aí eles criam uma dinâmica de narrativa para que você fique amarrado em relação àquilo. E quanto mais gente amarrada, mais gente vendo, mais anunciante. Você entende a mecânica? Porque se não tiver isso, o jornalista perde o emprego dele.
Então essa imparcialidade, ela não existe no final. É sempre um jogo de narrativas. E aí que você precisa deixar de ser ingênuo, de entender que sempre, de um lado, alguém está falando, seja lá de coronavírus ou não coronavírus, Sérgio Moro ou Bolsonaro, não importa. Existe por trás uma narrativa com o interesse de gerar medo nas pessoas, porque o medo gera essa tensão, e essa tensão gera fixação, e essa fixação gera audiência, a audiência gera dinheiro para a televisão. Tá entendendo isso? E aí talvez, só talvez, você esteja hoje morrendo de medo porque você está consumindo notícias de forma excessiva. Você está consumindo notícias de forma excessiva. Pega essa setinha aqui, clica e compartilha esse vídeo com várias pessoas. As pessoas têm que saber disso, têm que ver isso. As pessoas têm que entender como é que funciona essa manifestação, esse movimento do medo na vida delas. Então talvez você seja essa pessoa. E aí hoje você olha e você só vê problemas lá fora. E você olha para agora e só vê desgraça acontecendo lá fora. E você fala, meu Deus do céu, o mundo vai acabar, meu Deus do céu, porque você está consumindo isso o tempo todo. Se você soubesse a quantidade de pessoas, a gente estava vendo, as pessoas que já chegaram, pessoas próximas nossas, que já chegaram familiares dizendo que tiveram problemas com ataque cardíaco. E aí a gente pergunta, mas essa pessoa ela era saudável? Não, essa pessoa ela era muito nervosa. E o que ela estava fazendo nos últimos 40 dias? Consumindo notícia excessivamente. Infarto fulminante. Por conta disso que eu estou explicando para vocês aqui. Tá fazendo sentido isso? Deixa eu abrir os comentários um pouco aqui, tá? Quem de vocês aqui, me diz nos comentários aqui embaixo, né? Quem de vocês aqui tem percebido que isso tem acontecido em você ou na sua família? Você tem percebido que as pessoas estão consumindo muitas notícias e estão se tornando pessoas cada vez mais ansiosas, cada vez mais receosas. Pessoas que estão evitando fazer as coisas agora, estão fazendo menos coisas, querendo arriscar menos, querendo tempo, estão se diminuindo, se apequenando. Quem sente isso? Quem percebe que isso está acontecendo? Eu quero que vocês entendam, é sempre uma dinâmica ligada ao financeiro. Não sejam ingênuos, qualquer coisa que acontece em relação a não sejam ingênuos, qualquer coisa que acontece em relação a Moro, qualquer coisa que acontece em relação a Bolsonaro, em relação ao coronavírus e tudo, existe uma dinâmica por trás, tá? Deixa eu tirar os comentários aqui. Existe uma dinâmica por trás. Esse é um primeiro ponto aqui. Então, o seu cérebro reptiliano vai ficar o tempo todo concentrado nas informações que colocam em risco a sua vida. A perduração da espécie. E hoje o novo urso, o novo crocodilo, a nova cobra, o novo... São todas essas questões. Perceba, quando aconteceu aquela questão em Brumadinho, a Globo só mostrava aquilo. Né? Só mostrava a questão de, olha só, a avalanche que pode acontecer em qualquer lugar, a avalanche que mata pessoas e tudo mais. Só aquilo. Depois eles acham uma outra coisa. E perceba, sempre existe uma bola da vez. Sempre tem uma bola da vez. E quando não existe uma bola da vez, essa bola da vez ela é criada através de movimentos políticos. Porque precisa ter alguma coisa. É esse tipo de medo que alimenta essa máquina. Estou dizendo com isso para você não consumir notícia? Não estou dizendo isso. Tem, sei lá, vai para 13, 14 anos que eu não vejo televisão aberta. Eu tenho televisão na minha casa, mas é só para ver Netflix ali, uma série de determinado momento e tudo. Um momento vai ver um filme. Eu não tenho TV aberta em casa, não pega TV em casa há muito tempo. Eu não sou uma pessoa desatualizada. Eu vou no site, em um site específico, a cada 4, 5 dias ver notícias, tá? Então, primeiro ponto, filtre as notícias que você está deixando entrar para você. Filtre, saia daqueles grupos de WhatsApp que só mandam corrente, só mandam fake news, só mandam bobagem. Saia daquela bosta lá. Você é a média das pessoas que você convive. E você fica convivendo com pessoas que ficam mandando corrente o tempo todo, mensagens falsas o tempo todo, pornografia o tempo todo. Você é a média dessas pessoas. São essas pessoas que você está no grupo de WhatsApp ali que vão levar você, que vão ajudar você a edificar sucesso na sua vida. Se não é, meu filho, sai daquela bosta daquele grupo. Sai de lá. Pare de ver televisão aberta. Se você pegar uma pessoa que é extremamente bem sucedida, essa pessoa ela não vê televisão aberta. Conforme o sucesso vai aumentando na vida dela, sucesso na carreira, sucesso financeiro, sucesso na família, sucesso no fitness, essa pessoa ela reduz a quantidade de tempo que ela vê de TV aberta, chegando ao ponto que não vê mais. Isso é padrão nas pessoas. Pare de consumir essa informação.
De vez em quando vai lá e consome essa informação. Wendel, mas estamos passando por uma pandemia, eu preciso saber o que está acontecendo. Para caralho do que você precisa saber? Para que você precisa saber? Qual a diferença que vai fazer na sua vida se estão tendo 700 mortos no dia ou se está tendo 830 mortos no dia? Não vai mudar absolutamente nada, porque isso não ocorre na sua esfera. Isso não ocorre na sua esfera, numa esfera extremamente maior, que provavelmente você não tem nenhum nível de controle sobre aquilo. Qual é o nível de controle que você tem que ter em relação à saúde da sua família? Quem entra na sua casa, se você sai de máscara ou não, se você passa álcool gel na mão ou não, é o seu micro-universo. E se cada um cuidar do seu micro-universo, a gente cuida do macro. Mas você está preocupado com o macro e talvez fazendo bosta nenhuma em relação ao seu micro-universo. Ver notícias sobre coronavírus não vai mudar absolutamente nada. Saber quando que sai uma vacina não vai mudar absolutamente nada, porque, sabe, não vai sair para agora. As coisas não vão se resolver para agora. E as pessoas estão vidradas nisso. E provavelmente tem gente que está 45 dias vidrado em notícias ruins e vai passar os próximos 6 meses imersos em notícia ruim. Imersos em notícias que vão alimentar o seu reptiliano, luta ou fuga. Você entende isso? Aí fica a questão, pra quê? Pra quê? Vai uma vez por semana buscar as informações. Uma vez por semana, talvez. Se concentre nas boas práticas que você tem que fazer agora para proteger a sua família, para proteger o seu entorno e cuidar do seu micro-universo e fazer desse micro-universo algo lindo, protegido, fazer a sua parte. É isso. Esse é um ponto central aqui. Essa é uma questão central. Sabendo que o medo se manifesta dessa forma, você tem que começar a se cuidar, tirando essa ingenuidade daí. Então, para que eu vou ficar vendo isso aqui se eu sei qual é o objetivo central disso? Aí a gente entra no segundo ponto aqui, tá? No segundo ponto, tá? Se você está na sua casa falando assim, puta, é verdade, né? Clica na seta aqui e compartilha com mais pessoas, tá? Manda para aquele seu tio que só fica vendo bosta de noticiário. Manda para aquela sua tia que só fica vendo... tá? Aí entra o segundo ponto, tá? Que as pessoas estão imersas no medo por conta de algumas questões. As pessoas têm muito medo daquilo que elas não têm controle. As pessoas têm um medo extremo daquilo que elas não têm controle. E quando você vê toda essa questão acontecendo em relação ao governo, em relação à doença, em relação à pandemia, em relação a... não sei. Você começa a ver cada vez mais, aumentar perante os seus olhos coisas que você não tem controle. Diretamente você não tem controle, você tem influência, mas controle você não tem. E quanto mais você tenta controlar, se focar, tentar pegar, tentar controlar algo que não tem controle, mais estresse é gerado na sua vida. E estresse tem a ver com medo. Onde é que está a virada de chave disso tudo aqui? Presta atenção, eu tenho falado disso nos últimos 10 anos, uma década que eu falo sobre isso. Você tem que focar naquilo que você tem controle. Você tem que se concentrar naquilo que você tem controle. Então você não tem controle sobre a manifestação em relação ao que está acontecendo no país, coronavírus. Você não tem controle em relação a qual é o próximo pronunciamento do Bolsonaro. Você não tem controle sobre se o ministro ou se aquilo. Você não tem controle sobre se o seu vizinho sai de máscara ou não. Você não tem e você fica ali. O que você tem controle? Aí o jogo muda. Aí eu fico louco com isso. O que você tem controle? Você tem controle agora de poder orientar a sua família, para que eles se cuidem. Você tem controle agora de pegar e identificar como é que você vai fazer para, nesse momento de pandemia, de desestruturação emocional das pessoas, como é que você vai conseguir criar ainda mais blindagem emocional em você. Como? Estudando pela internet, vendo vídeo de graça no YouTube. Você não precisa comprar nada, não. Vê vídeo de graça no YouTube. Pega um livro, e lê. Alimentar o que está aqui para você começar a fazer essa blindagem, isso depende de você. Nesse momento é hora de você olhar para o mercado e falar assim, cara, quais são as demandas que estão aparecendo agora? O que as pessoas precisam agora, querem comprar e não tem? É hora de você montar um negócio agora. Wendel, será que é hora de empreender? Claro que é! Você acha que as pessoas vão parar de consumir? Você acha que as pessoas vão parar de comer? Vão parar de comprar? Vão parar de... Não vão!
Então existem pessoas agora que estão vendo notícia o tempo todo, que estão paralisadas, congeladas, esperando que janeiro de 2020 volte. Janeiro de 2020 vai voltar. Deixa eu te dar uma notícia, janeiro de 2020 não vai voltar por durante 4 ou 5 anos. Não vai ser como era antes. Vai demorar muito, 4, 5 anos para voltar como era janeiro desse ano. Esquece. Você tem que pivotar o seu negócio. Você tem que arrumar uma forma nova de fazer o mesmo negócio. Talvez você tenha que mudar de profissão, meu amigo. Talvez você vai ter que mudar de profissão. E você está aí vendo notícia na televisão, fazendo uma bosta da maratona Netflix. Acorda! Que mané maratona Netflix? Você tem quantos milhões investidos? Em renda fixa, né? Não no monte de ação que despencou. Você tem quantos milhões investidos para poder estar fazendo maratona Netflix? Tem gente que está em casa achando que está de férias, a empresa mandou para casa. A empresa, deixa eu te dizer o que vai acontecer. Eu tenho amigos que são donos de multinacionais, são CEOs de multinacionais, empresas muito grandes, tá? Donos não, CEOs, tá? Mas não donos. E esses caras que estão lá no topo, liderando 7 mil pessoas, 12 mil pessoas, estão falando, Wendel, a gente está aqui fazendo as contas e o faturamento nosso está 30% do que era. Nós já estamos aqui no RH vendo a questão das férias coletivas, vamos dar férias coletivas para essa galera e quando voltar a gente vai começar a demitir pessoas. Então vão acontecer demissões em massa. E você está em casa vendo Ana Maria Braga, você está em casa, sei lá, você está em casa vendo televisão. Pelo amor de Deus, agora é hora de você focar no que você controla. Colocar a sua carreira na mão de uma empresa e falar, cuida da minha carreira, é bizarro isso. Você não tem nenhum controle sobre isso. Você precisa assumir as rédeas, você precisa definir. Não, as coisas vão ser como eu quero que seja. Como, por exemplo, tem pessoas que estão agora de casa empreendendo. Vá buscar empreender de casa. Monte o seu negócio de casa. Agora não é depois, agora é a hora. Tem gente achando que janeiro de 2020 vai voltar já já. Meu amigo, não vai. Se você acha que o impacto do coronavírus é grande, você tem que entender o impacto da recessão que vai vir depois. Coronavírus está fazendo cócega na sociedade, baseado no que vai vir depois. Não existe programa assistencialista de país nenhum que dá conta do nível de desempregados e de instabilidade financeira que vai acontecer. Não tem. Veja o nível de pessoas que já pediram seguro-desemprego nos Estados Unidos. Não tem caixa para sustentar isso, o país não aguenta. Então agora é a hora de você depender de você e não do governo. Entende? Foda-se o Bolsonaro, foda-se o Moro, foda-se... Não importa quem é o ministro. Você precisa fazer a sua parte. E aí você cria dentro de você um universo extremamente sólido, extremamente blindado de fato, focando no que depende de você. Então agora provavelmente é a hora de você estudar e implementar coisas para você montar o seu negócio agora. Para você ganhar dinheiro de casa, para ter pelo menos uma fonte de renda extra. É agora, não é depois, não, pelo amor de Deus. E eu tô te dizendo tudo isso porque a gente está na segunda etapa aqui. Eu tô falando da questão do medo, da indústria do medo e a questão do controle. Quanto mais eu foco naquilo que eu não tenho controle, mais medo é gerado. Vocês já pegaram isso. Então, uma das coisas que está dentro do seu controle é você se concentrar, por exemplo, quais são as notícias que eu vou deixar entrar na minha casa e quais eu vou bloquear. Onde é que eu posso focar? Porque, igual como o Tony Robbins, meu mestre, diz, né? Aonde eu foco, a minha energia vai para aquilo que eu foco. Se eu estou focado nisso, a minha energia toda vai para lá. A minha energia nos últimos 45, 50 dias está ligado a ajudar pessoas, a construir solução para as pessoas. Entende? Com essas soluções que é criadas, quando a gente consegue pegar mais cesta básica e doar, meu foco está ali. Meu foco não está nem um pouco em saber quem é o ministro, o que aconteceu, quantas pessoas estão contaminadas. Eu não tenho nenhum controle sobre isso. Eu quero saber como é que eu vou fazer para poder ajudar pessoas que estão em situação de risco, como é que eu vou poder ajudar pessoas que querem começar alguma coisa nova. Percebe? Isso está dentro do seu controle. Está dentro do seu controle jogar menos videogame, jogar menos a bosta do videogame agora. Agora não é hora de jogar videogame, meu jovem. Você está numa guerra, agora não é hora de jogar a bosta do videogame, de passar horas no seu computador. Pelo amor de Deus, você não é a maldição de um adolescente com a cara cheia de espinha. Você é um homem, um adulto. Não é hora de jogar videogame. Agora é hora de você criar uma estratégia junto do seu marido, junto da sua esposa, junto do seu parceiro, da sua parceira, para que vocês consigam criar essa carapaça, essa armadura
E quando eu digo armadura, não é uma armadura social, que você não vai se conectar mais às pessoas. É uma armadura em relação à blindagem de vida contra elementos que vão abalar seu financeiro, abalar seu emocional. E agora é o momento de fazer isso. Não é momento de maratona Netflix, não é momento de jogar videogame, não é o momento de você ficar... Não é. É hora de você se questionar. Eu tenho dinheiro suficiente para poder bancar a minha estrutura de vida, a minha família, pelos próximos meses sem ganhar nada? Porque olha só, se você teve uma educação num bom colégio, se você teve acesso a algum nível de inglês, você teve uma família minimamente estruturada, a minha pergunta para você é, por que você não é milionário ainda? Vamos lá, você teve uma boa educação, você teve algum acesso à língua inglesa, não precisa nem ser fluente não, tá? Você teve uma família minimamente estruturada, por que você não é rico ainda? Como é que você deu conta de não ficar rico? O que você fez nesse tempo todo? Essa é a hora de você implementar o que precisa ser implementado para que você possa rodar um novo tipo de vida. Quem está entendendo isso? Joga um emoji aí nos comentários. Deixa eu ativar os comentários. Dá um soquinho aí, dá um foguinho, um leãozinho. Coloca um emoji aí. Quem está entendendo isso que eu estou te dizendo aqui, comenta aqui embaixo. Tá? E se passou alguém pela sua cabeça, clica na setinha e manda para essa pessoa. Manda para essa pessoa aqui. Quem entendeu isso, manda um emoji aqui embaixo. Rita, Josi, Rudinei, Rica. Perfeito, adorei saber que vocês estão entendendo isso daqui, tá? Que bom. Aí vem a questão de você se concentrar naquilo que você tem controle, naquilo que você pode fazer. E me escute. Talvez, deixa eu até chegar mais perto aqui, talvez você ache que hoje é algo impossível fazer dinheiro trabalhando de casa. Tudo que você achar que é impossível, deixa eu te dar uma dica aqui. No pezinho do seu ouvido aqui, deixa eu te dar uma dica. Tudo que você achar que é impossível é porque você não sabe como faz. Não é que é impossível, você não sabe fazer. Você não tem ideia de como faz. Não diz que é impossível. Não desdenha de quem sabe fazer. Outro dia eu postei, aqui atrás no meu Instagram, coloquei lá, uma fórmula para fazer 160 mil reais de lucro líquido no seu bolso. 160 mil de lucro líquido no seu bolso em renda extra. 160 mil em mais ou menos 10 meses. Como ter 160 mil? Pá! Algumas pessoas foram criticar. E normalmente quem critica assim é homem. Mulher não faz isso. Normalmente quem critica é homem, porque bate no ego dele, porque ele não tem 160 mil na conta dele. Porque na maior parte das vezes ou não tem instrução ou é preguiçoso. Não tem instrução ou é preguiçoso. Porque tá uma fórmula lá. Eu coloquei uma fórmula, você não precisa comprar nada meu não, tá? Tá lá, tem a fórmula lá, é só você aplicar aquilo ali. Faz aquilo durante 10 meses, você vai ter 160 mil reais no seu bolso, eu te garanto. Tá lá. É a hora de começar alguma coisa, é agora, não é depois. As pessoas estão pedindo comida de casa. As pessoas querem aprender pela internet alguma coisa que você sabe fazer aí. Tem alguma coisa que está dentro da sua cabeça que você pode empacotar num curso, pode empacotar e vender áudios para as pessoas, pode botar as pessoas num grupo de WhatsApp e acompanhar essas pessoas e cobrar 100 reais por mês daquelas pessoas. Tem inúmeras formas de fazer. Tem personal trainer passando fome. Enquanto tem personal trainer que eu conheço, que ganhava 5 mil por mês, está ganhando 30 mil por mês agora na pandemia. E tem personal passando fome. Qual é a diferença desses dois personal trainers? Qual é a diferença se estão passando pela mesma situação? Ambos ganhavam 5 mil reais antes da pandemia. Um está passando fome agora, literalmente, dificuldade de se manter, pedindo dinheiro para os outros emprestado, pegando ovo e arroz na casa da mãe, enquanto o outro foi para 30 mil reais. O problema é a pandemia? O problema é o quê? Que uma pessoa está focada completamente no medo, nas notícias, e a outra está pensando, como é que eu vou agregar para as pessoas que querem treinar? Aí o que acontece? Este personal trainer, o que ele faz? Ele vai lá e ele aprende que ele pode fazer um convite pela internet, num vídeo de 1 minuto, falando, olha, eu sou personal trainer e eu estou fazendo treinos diários para um grupo de pessoas. E isso custa R$19,90. Você quer treinar todo dia ao vivo comigo? R$19,90. A pessoa vai lá e paga R$19,90 para aquele personal, porque ele impulsionou aquele vídeo. Esse personal sabe fazer isso. E esse cara está ganhando lá 15, 20, 30 mil reais. E ele está com
200, 300, 500 pessoas pagando R$19 por mês para ele. 1.000 pessoas pagando R$19 por mês para ele. E aí essas pessoas estão treinando com ele. Está disponível isso para você aprender e fazer, mas não, o outro personal está vendo notícias na bosta da televisão e está passando fome, e essa pessoa fala, eu estou passando fome agora por conta do coronavírus. Mentira! Está passando fome porque você é um idiota, porque você está torrando o seu tempo vendo televisão. Não tem nada a ver com coronavírus, não tem nada a ver com isso. E isso que eu espero que fique claro para vocês aqui. Vou tirar os comentários um pouco aqui. Espero que isso fique claro para vocês. Se vocês entenderem estas manifestações que eu estou explicando aqui, vocês vão sair da ingenuidade, do comportamento infantil e vão ir para um nível acima, vão para um nível de maturidade. E é esse tipo de maturidade que eu espero que vocês construam, esse tipo de maturidade que adultos têm. Crianças não fazem dinheiro, ou seja, pessoas que têm essa mentalidade ingênua não fazem dinheiro, adultos fazem dinheiro. E um dos comportamentos adultos se chama malícia. Infantilidade é a confiança excessiva. Você precisa ter essa malícia. Todo movimento que acontecer abre oportunidades. São nos momentos de crise, o dinheiro ele troca de mão, gente. O dinheiro troca de mão. Enquanto tem gente que está fechando academias Smart Fit, porque o cara estava alavancado, não tinha grana, está fechando academias, e tem personal ganhando muito dinheiro. Aí vem essa questão em você, quem você vai ser? Você vai estar do lado onde você perde dinheiro ou que você ganha dinheiro? Qual lado você vai estar? É nesse momento que o dinheiro troca de mão, meu filho. E você precisa fazer alguma coisa, e não é jogar bosta do videogame agora, não é fazer maratona Netflix, não é ficar vendo Rede Globo, não é ficar no grupinho de WhatsApp que manda um monte de porcaria lá. Não é, simplesmente não é, não pode ser só isso. Não pode ser. O seu foco tem que estar em algo maior, grandioso. Aí o que acontece? Quando você cria essas estruturas, por exemplo, de solidez emocional, solidez financeira, o seu medo diminui. Entende? O seu medo diminui. Deixa eu te dar um exemplo. Tem pessoas agora que não precisam mais trabalhar nunca mais. O dinheiro que essas pessoas têm investido em renda fixa, muito seguro, elas não precisam trabalhar nunca mais. Qual é o nível de medo que essas pessoas têm agora? Muito pequeno. Elas não precisam sair de casa porque não precisam trabalhar. Então essas pessoas estão sendo muito menos afetadas pelo medo do que outras. Só que você agora tem que ser sagaz, inteligente de montar isso agora. Se você não montou lá atrás. Eu não estou te culpando, porque a maior parte das pessoas não pensa nisso, nem sabe disso. A maior parte das pessoas estão vivendo o paradigma dos pais. O que é o paradigma dos pais? Aquela questão que os pais falam pra gente, né? Você tem que comprar uma casa, você tem que comprar uma casa. Comprar uma casa é a melhor coisa do mundo que existe. Você tem que comprar uma casa, porque quem casa quer casa. Olha que beleza, né? E se eu ver essas coisas dos seus pais lá, você tem que ter um emprego seguro, você tem que ter um emprego seguro, porque se você tiver um emprego seguro, você vai ter uma vida tranquila, uma vida onde nada te aconteça. Olha o tipo de coisa que a gente vai ouvindo dos nossos pais. Eles fazem isso por amor, eles são incríveis, fofinhos, mas não servem como referencial de sucesso na maior parte das vezes. Aí o que talvez você fez lá atrás? Você pegou um emprego bem fixo, ganhando menos, em vez de escolher comissão que você ganha mais, você escolheu fixo, para ganhar 2, 3 mil reais. Aí você foi lá e casou sem poder, sem pensar num plano familiar. Aí o que você fez? Você foi lá e agora tem que comprar uma casa, porque sua mãe ficou enchendo os seus pacovar ali, seu pai ficou no seu ouvido ali, aí você foi lá sem poder, você ganha 2.500, a outra pessoa que você está casado ganha 3, 4 mil, a renda familiar não passa de 5, 6 mil reais, comprou uma casa parcelado em 3 décadas. Aí o que acontece? Isso aumenta ainda mais o seu nível de medo, o seu cagaço aumenta agora. Por quê? Porque antes você não tinha nenhuma amarra. Antes você não tinha nenhuma amarra, você não tinha nada para pagar. Agora o que acontece? Você tem 30 anos de boleto para pagar ali. E aí, se você sabe que você já pagou um ano, você não quer perder a casa. Então você escolhe sempre o que é seguro, o que é pequeno, o que é mais conservador. E isso significa ganhar menos, isso significa ancorar a sua vida no que é pouco.
Aí o que acontece? A empresa que você trabalha chega e fala, ó, queremos abrir para você a possibilidade de você ser sócio da empresa. Só que você tem que mudar para Sorocaba, você tem que ir para o Piauí, você tem que passar 2 anos no Acre. Aí você fala, pô, mas como é que eu vou mudar sendo que eu acabei de comprar uma casa? Pronto, você perdeu a chance de sair de 3 mil para ir para 4, depois para 6, depois para 10 e você vai morrer com aquele seu ganho financeiro. Porque o fato de ter entrado naquele processo de comprar uma casa, por exemplo, te acovardou. Eu postei outro dia isso no Instagram, deu mais de 6 mil compartilhamentos, uma loucura. As pessoas elas ficam chocadas com isso ainda. Mas entenda os mecanismos que geram esse medo em você. São estruturas de crença que você recebe das pessoas que te criaram, são estruturas ambientais, notícias que você percebe que cheguem até você, e onde você coloca a sua energia, o seu foco. Essas estruturas vão gerando... Obrigado, já estamos com 8.400 pessoas. Dá um high five aqui. Dá um high five aqui. Até me confundi, já tem água na xícara, na taça aqui, tá? Compartilha, vamos fazer chegar para mais pessoas. Tá? Então existem outras formas de viver. Existem formas, por exemplo, onde você pode... Perceba, criar outras fontes de renda para que essas outras fontes de renda vão fazendo pingar dinheiro para você. Aí você tem uma fonte de renda que te dá 2 mil por mês, uma outra fonte de renda que te dá 5 mil por mês. Eu tenho várias fontes de renda. Porque ter uma fonte de renda só, na minha humilde opinião, é muito arriscado, é jogar dados em Las Vegas, é bolinha na roleta. Entende? É muito arriscado. E não é um jogo arriscado que, por exemplo, se você tiver uma única fonte de renda, corre o risco de você ficar rico. Não, é o oposto. Você tem uma única fonte de renda, é quase impossível ficar rico. É quase impossível ter essa blindagem financeira. E o rico que eu digo aqui não é para você viver de ostentação, viver no camarote, jogando dinheiro e tal. Não é sobre isso. Não é sobre isso mesmo. Eu e a Karina, a gente gasta muito pouco dinheiro todo mês. Muito pouco dinheiro todo mês. Percebe? É o jogo de criar estrutura financeira para que você seja blindado desse medo de que algo aconteça. Wendel, se tudo parar no seu negócio, não tem problema. Eu e a Karina, a gente tem dinheiro, a gente é aposentado. Todo o dinheiro que a gente tem, baseado lá em renda fixa, que paga muito pouco. Paga 2 vezes o nosso estilo de vida. Então, você entende? Só que lá atrás eu fiz esse trabalho de base. Você precisa fazer esse trabalho de base agora. E isso que eu estou te dizendo, muitas pessoas estão falando assim, é o pior momento do mundo, do planeta Terra. Não é, é um momento maravilhoso que nós estamos vivendo agora. É um momento onde os casais, eles podem parar de fingir que não tinha nada acontecendo, onde eles estavam de costas, podem se virar agora, os casais vão ter que se enfrentar. Pessoas falando, nossa, nós estamos brigando contra o coronavírus. Não tem nada a ver com coronavírus e quarentena. O casamento já estava uma merda. Você só estava focado nas suas amigas, você estava focado nos seus amigos, você estava focado no seu trabalho, cuidar da casa, dos filhos, e vocês não estavam se vendo. Agora vocês são obrigados a se ver. E o que muitas coisas estão acontecendo? As pessoas estão se divorciando. O nível de divórcios aumentou muito, porque as pessoas estão sendo completamente imaturas de não se olhar. Então esse é um momento magnífico, que estamos tendo a oportunidade de olhar um para o outro, olhar para o casal. Um momento magnífico que você tem, você falou o tempo todo, durante os últimos 10 anos da sua vida, que você não tinha tempo, cacetinho. Agora você tem tempo. O que você está fazendo com o seu tempo agora? Quanto curso bom na internet tem aí com 5, 10 horas de conteúdo, 100 horas de conteúdo? Quanto vídeo bom tem para você estudar? E se você pegasse e estudasse só uma coisa durante os próximos 10 dias e lançasse alguma coisa, fizesse algum projeto? Mas não. O problema era, você dizia que era tempo, e tá aí, você tem tempo, não tá fazendo bosta nenhuma, então não tem nada a ver com o tempo, tem a ver com essa cabeça pobre que você tem. Esse câncer que tá aí dentro do seu cérebro, e não é, e o câncer que eu digo não é um câncer, não é uma metástase, não é alguma coisa física, é o vírus que tá aí dentro, que diminui a sua velocidade, que diminui a possibilidade que existe de você realizar e concretizar coisas magníficas. Agora é a hora de fazer isso, não é depois, pelo amor de Deus, não é depois. Toda hora vem um alarme aqui, né? E agora então é a hora de vocês poderem olhar para o casal. Agora é a hora de você parar de ver notícias. Agora é a hora de você se concentrar no que depende de você. Agora é a hora de você pegar aqueles R$500 e com esses R$500 começar um negócio, tendo coragem. Coragem de pegar
50 pessoas que você tem no WhatsApp, fazer uma coisa na cozinha da sua casa e oferecer para essas 50 pessoas que você tem no WhatsApp. Vergonha é ter a vida desestruturada porque você confiou na empresa de alguém. Entende? Não tem vergonha de chamar 50 pessoas no WhatsApp que você conhece e falar assim, olha, você quer comprar lasanha? Eu tenho uma lasanha magnífica para você. Olha a foto dessa lasanha com queijo puxa-puxa aqui. Olha só esses pães de queijo que eu estou fazendo. Olha só essas esfirras. Olha só isso aqui, eu estou dando aulas de inglês. Olha, isso não é vergonha, isso é maravilhoso. Todo empresário magnífico, incrível, que impacta o mundo começou desse jeito. Só que aí você tem essas vergonhinhas, porque essas crenças vieram dos seus pais. Se alguém está no semáforo vendendo água, essa pessoa é menor do que se alguém está lá de terninho e gravata lá no banco. Se uma pessoa é dono de uma loja no centro, mas essa pessoa está no sol carregando caixa para levar para dentro da sua loja, que é uma loja pequena que tem 5, 6 funcionários ali, é melhor trabalhar como pessoa lá no banco, onde eu tenho ali meu terninho, minha gravatinha e está escrito gerente de contas. Gerente de contas é uma bosta, é vendedor, você é vendedor. Igual o cara da loja de sapato, igual o vendedor. Só que você quer a pompa. O que é isso, Andrew? Por que isso acontece comigo? Porque é o raio do seu ego. Você quer o título. Você quer a medalhinha, igual você era quando você era criança, ia lá e colava uma estrelinha na sua testa. Ah, toma uma estrelinha aqui, você agora é gerente operacional das galáxias. Que é ajudante de nada. Sabe? Então não tem nenhuma vergonha em pegar alguma coisa e oferecer para alguém, não tem nenhuma vergonha em vender algo para alguém. Faça alguma coisa na cozinha da sua casa, pega o seu tempo, meu amigo, vai no supermercado, gasta R$100 comprando de insumo e faz alguma coisa na cozinha da sua casa. Fez, tira foto top, bota nos pacotinhos de papelzinho de celofane, bonitinho, e entrega para as pessoas, vende para as pessoas. Não tem nenhuma vergonha nisso. Eu vou te dizer, é assim que 90% dos negócios gigantescos que você vê começa. É sem o ego. É sem essa vergonhinha idiota que as pessoas têm. Enquanto você está aí criticando talvez alguém que está fazendo, é essa pessoa que daqui 5, 10 anos vai estar ganhando 200, 300 mil reais. E você vai estar na merda financeira ainda. E eu não estou dizendo isso para humilhar você ou alguma coisa assim. Não, eu quero mexer com o seu brilho, cacete. Se tem uma coisa que eu quero é que você dê certo. Quero muito que você dê certo. Demais! Só que você não vai dar certo, e dar certo é você conquistar o que você quer pra você, e eu sei que você não quer uma vida de merda, de ficar olhando televisão, Rede Globo o tempo todo com medo das coisas, eu sei que você não quer essa vida de merda, mas você não vai ter essa vida que você quer ter se alguém ficar aqui passando a mãozinha na sua cabeça, ai, não fica assim, as coisas vão melhorar. Não, você não precisa disso. Eu sou seu irmão mais velho, entendeu? Eu sou a pessoa que vem aqui e te diz o que você talvez não quer ouvir. Então comece alguma coisa agora. Olhe para o seu relacionamento amoroso agora. Olhe para o que você tem que ter estudado agora. Edifique o que você não edificou lá atrás. Porque o que acontece? Muitas pessoas falando assim agora, Wendel, mas você fala que a gente pode ensinar alguma coisa pela internet. É óbvio que pode ensinar alguma coisa pela internet. Qualquer pessoa é capaz de ensinar alguma coisa pela internet. Já falei isso para vocês? Talvez você não tenha ouvido. Aqui. O que foi? A Karina tá aqui atrás. O que você tá indo aí? Não sei, talvez você não ouviu. Mas eu falei. Cacetinho, eu falei. Pega esses 2 livros aqui. Ó, 2 livros. Tá? Arte de Viver, de Epicteto, que é um livro sobre estoicismo, escrito por um escravo manco. Um cara que nasceu escravo e era manco. Tá? Epicteto. E Ecatole, O Poder do Agora. Você pega esses 2 livros aqui. Aí o que você vai fazer com esses 2 livros? Você vai ler esses 2 livros. Wendel, eu não consigo ler. Então morre pobre. Desgraça. Merda. Você só precisa pegar... São 2 livros. Você vai comprar isso daqui e você vai pagar 30 num livro, 20 no outro. Você vai gastar R$60 no máximo. Você acha que em sebo, talvez. Você pega até emprestado, eu não sei. Você vai pegar 2 livros. Esses 2 livros que você vai fazer, isso aqui são 2 livros que dão match. Eles dão encontro. Eles são coisas que se complementam, esses 2. Tem outros aqui que se complementam também, tipo Issamitiba, Homem, Cobra e Mulher Polvo, e o Gary Chapman,
Cinco Linguagens do Amor. Se complementam também, tá? São livros que se complementam, falam de coisas diferentes, mas se complementam. Você vai ler esses dois livros, tá? Esses dois, para onde você quiser ir, e você vai falar, por exemplo, sobre como ter uma vida tranquila, como ter uma vida de sentimentos tranquilos, inteligência emocional, criar um ambiente interno magnífico. Você vai estudar isso daqui. E, meu amigo, deixa eu te dizer, se você estudar isso daqui, esses dois livros só, se você ler um livro só, você já sabe mais sobre tranquilidade interna do que 95% das pessoas do planeta Terra. Só porque você leu esses dois livros aqui. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Aí você pode ler esses dois livros e você vai mata um livro em uma semana, mata outro na outra semana, porque você está em hiperfoco para poder fazer as coisas acontecerem. E o que vai acontecer? Você consegue oferecer o conhecimento desses livros aqui em 5 reuniões com você. Você está entendendo? Você não vai dizer que esse conhecimento é seu. Você cita a fonte. Como diria Eckhart Tolle, como diria Epicteto. Sabe, gente que é ladrão, pessoas que não têm ética, são pessoas que roubam as outras, elas ficam roubando ideias e não dão crédito. Dê crédito. O quanto eu devo a Tony Robbins, os cursos que eu fiz com ele. O quanto eu devo a Peter Barr, curso de liderança situacional que eu fiz com ele. O quanto eu devo aos meus mestres todos. Sabe, pessoas que me mentoram hoje em dia. Tiago Correia, Paulo Pimon, Sônia, Tami, Hilário, Jacó, Estoicismo Prático. Essas pessoas todas me ajudam muito. Pega isso daqui, lê, organiza isso daqui e oferece 5 sessões, 3 sessões para ajudar uma pessoa e você cobra por isso. Wendel, mas eu fico com vergonha de oferecer. Isso é o seu ego. É o seu ego dizendo para você que você não pode fazer. É o seu ego dizendo para você que se você for oferecer, você não vai estar pronto. É o seu ego, é a criancinha que existe dentro de você. A criancinha que quer fazer o desenho e quer mostrar para o papai e para a mamãe e a mamãe diga, ficou lindo. É a criancinha que não aprendeu a ouvir assim, não, esse desenho está feio. É o seu ego, é você querendo que alguém passe a mão na sua cabeça o tempo todo. Ai, tadinha, tadinho. É o seu ego que te impede de vender, que te impede de oferecer, que te impede de chegar assim, olha só, se gostaria de ter uma vida mais tranquila, inbox no Instagram com alguém, você vai no Instagram, inbox e conversa com uma pessoa. Você gostaria de ter uma vida mais tranquila? Gostaria de ter, sim, eu vi que você segue a mesma página que eu no Instagram. Pois é, eu posso te ajudar com isso. Existe um conhecimento que ensina a pessoa a viver o momento presente, uma filosofia profunda chamada estoicismo. Você pode oferecer isso para as pessoas, em sessões individuais. Você pode oferecer isso para as pessoas. Isso você não tem que ter uma formação em coaching, não. Você não tem que ter feito terapias holísticas, você não tem que ser médico, psiquiatra. Não! Você é uma pessoa que leu 2 livros. Porque perceba, você fazendo isso, você sabe mais do que 95% das pessoas que têm o problema que esse livro resolve. E é isso que você não está entendendo. Você pode começar isso de casa, agora. Agora! Tem um monte de gente começando isso agora. Só que elas não estão vendo a bosta do Netflix, não estão jogando videogame igual um adolescente cheio de espinha. Acorda! Esse é o seu momento. Então o que está acontecendo agora não é uma desgraça no mundo. Não veja assim. O que está acontecendo agora é uma dádiva o que está acontecendo agora. Uma dádiva. O que está acontecendo agora é um presente. E o alarme me persegue. O que está acontecendo agora é um presente. E esse presente que está acontecendo agora é um presente, é uma oportunidade de eu e você olhar para as nossas vidas. De tempos em tempos, desde que o mundo é mundo. Isso é cíclico. Existem momentos de reestruturação da humanidade. Por padrão, nos últimos anos, a cada mais ou menos 100 anos, busque na internet isso. Ciclicamente, a cada 100, 200 anos, existem movimentos de reestruturação. Pandemias, guerras, catástrofes ecológicas. Isso acontece e sempre vai acontecer. O comportamento infantil é o questionamento do tipo, por que está acontecendo? Sempre vai acontecer. Vai de você entender que você não tem controle sobre
quando acaba ou quando começa a próxima. A certeza absoluta é que essa não é a última. Não foi a primeira. E a partir de agora, o que precisa acontecer é você olhar para essas oportunidades que existem e, olhando para essas oportunidades, focar no que depende de você. É o que precisa acontecer agora. Aqui o seu jogo se transforma. Aqui a sua vida muda completamente. Vão acontecer outras pandemias, me escuta. Vai acontecer outras daqui 5, 6 anos, de dimensões maiores. Eu e você não temos, por exemplo, o controle se o nosso país vai ter hospitais de campanha prontos para a próxima pandemia. A gente não tem controle sobre isso. Inocente, infantil é quem espera que isso seja construído. Por quê? Porque foge do nosso controle. O adulto maduro, ancorado, com raízes, desperto, entende: eu preciso me concentrar naquilo que depende de mim. E depende de mim o que eu vou estudar. Depende de mim blindar a minha casa e a minha família. Depende de mim ajudar as pessoas mais próximas. Depende de mim edificar um negócio agora. Alguma coisa que envolva essa maturidade que precisa vir de você. Agora é a hora para isso. Não permita que os veículos de comunicação roubem a sua paz. Não permita que as correntes de internet invadam e balancem o seu espírito. Não permita que isso aconteça. Vou avançar com vocês agora aqui para 2 movimentos. São algumas perguntas que eu quero fazer para vocês, que são perguntas que eu faço em alguns treinamentos meus, que podem te ajudar a mudar a forma como você está vendo o mundo e as coisas e dominar o seu medo. Vamos comigo para essas perguntas aqui. E essas perguntas são as seguintes. Deixa eu abrir aqui. Enquanto eu vou abrir as perguntas aqui, clica na setinha e manda para 10 pessoas, tá? Deixa eu abrir aqui. O que eu vou aplicar com vocês aqui agora tem a ver com o que eu falo no Protagon, que é um evento presencial meu. Vou aplicar essa ferramenta em vocês aqui, tá? Mas eu preciso que você pegue papel e caneta, talvez, aí para você poder anotar, para você não ficar sem ter isso, tá? Vou aplicar isso em vocês agora, eu preciso que vocês tenham isso anotado. É uma ferramenta que você pode aplicar na sua família, que você pode aplicar no seu marido, na sua esposa, que você pode aplicar nos seus clientes, talvez, tá? Pega aí, por favor. Pegue papel e caneta aí. Eu vou abrir o chat um pouco. Quando eu abrir o chat aqui, eu quero que vocês escrevam no chat alguma coisa que você tem muito medo. Alguma coisa que você tem muito medo. Você tem muito medo do quê? Escreve aqui. Vou ativar os comentários, durante 1 minutinho aqui só. Escreve no chat o que você tem muito medo. Valmir, esse vídeo é tão bom quanto comprar Itaúsa 4. Eu comprei recentemente uns 250 mil de Itaúsa. Isso não é uma recomendação, tá? Saiba o que você está fazendo lá. Não conseguir trabalhar, do julgamento das pessoas, não conseguir sustentar minha família, de morrer com o Covid, de perder clientes, ficar sem dinheiro para sustentar minha família. Que mais? Ficar só, não ser uma boa mãe, ficar sem renda, de ficar repressiva, acho que depressiva, né? De não crescer profissionalmente de verdade, de ficar sozinho, de ficar só. Olha a quantidade de pessoas que colocam medo de ficar sozinhos. Preste atenção nisso. A quantidade de pessoas colocando medo de ficar sozinho. Uau! Medo de não conseguir, medo de ficar doente, de adoecer, de ficar sozinha. Olha o medo disso. Vamos lá. Vou te mostrar aqui algumas
algumas ferramentas que podem te ajudar nisso, tá? Mas clica na seta e compartilha com as pessoas. Vamos lá. Eu quero que você pegue esse principal medo seu, ok? Pega esse seu principal medo agora e você vai colocar esse seu principal medo dentro de algumas questões que eu vou te colocar aqui, tá? Tá no meu computador aqui do lado. Tá aqui, tá? Deixa eu te dizer alguns desses... Opa, tava assim, né? Isso. Aí, olha que bonitinho. Aí fica aqui Fica Leônidas aqui e fica a luzinha aqui. Aí fica bonitinho. Olha só. Algumas perguntas para vocês aqui. Em relação ao seu medo, né? Primeiro uma frase de Sêneca, que diz o seguinte, essa frase de Sêneca. Existem mais pessoas com medo de se ferir do que pessoas realmente feridas. Existem mais pessoas com medo de se ferir do que pessoas realmente feridas. Existem mais pessoas com medo de se ferir do que pessoas realmente feridas, machucadas. Sêneca, um dos principais difusores do estoicismo. Sêneca. Você faz sempre o seguinte pensamento. Você se concentra naquilo que te dá mais medo. E aquilo que te dá mais medo, ficar pensando sobre aquilo, você não tem nenhum controle sobre aquilo. Historicamente, você se concentra no que te dá medo e você não tem controle sobre aquilo. Por isso aquilo te domina. Por isso, porque você está tentando prender, pegar uma nuvem. E não tem como prender e pegar uma nuvem. Porque é uma nuvem. Aí vem a grande questão que o estoicismo nos traz. Que é uma ferramenta e um pensamento estoico chamado praemeditatum malorum. Praemeditatum malorum. E o que significa praemeditatum malorum? Previsão dos males. A ferramenta se chama previsão dos males, se chama praemeditatum malorum. Isso mudou completamente a minha vida. O que o praemeditatum malorum faz? Ele traz algumas perguntas e questões e reflexões sobre o medo que você tem. Então vamos trabalhar um medo aqui, por exemplo. Eu tenho medo de ser abandonada. Eu tenho medo de perder o emprego. Eu tenho medo de não conseguir sustentar a minha família. Esse tipo de medo. Várias pessoas colocaram isso, tá? Vou tirar um pouquinho aqui os comentários, tá? Não, vou deixar por enquanto. A gente deixou muito tempo sem. Primeira pergunta. O seu foco está naquilo que você não tem. O seu foco está naquilo que você não tem controle. Aí vem a primeira pergunta. E essa primeira pergunta é a seguinte. O que pode... Peraí. A primeira pergunta é o seguinte, eu já te fiz isso, né? Você tem medo do quê? Então o que pode acontecer? Né? O seu medo é ficar sozinho, perder emprego, deixar, começar o negócio e dar errado, não conseguir sustentar minha família. Isso é o que pode acontecer. Então escreve o primeiro bloco aí. Essa ferramenta e a primeira pergunta é o que é que pode acontecer? Então você mapeia o medo ali. O que pode acontecer? Essa é a primeira pergunta. Ok? E você faz essa pergunta para o seu cliente, faz essa pergunta para alguém que você ama. Faz essa pergunta. Isso é para você se tratar para o resto da vida. Você está com medo de quê? Eu estou com medo que tal coisa aconteça. Escreve ali no Praemeditatum malorum. Primeira pergunta, que vai estar no ladinho ali, é o que é que pode acontecer? E o medo? Ser abandonado, não dar certo no trabalho, não conseguir sustentar minha família. Aí vem a segunda pergunta. Porque a primeira pergunta você não tem controle sobre ela. Você não tem nenhum controle, é uma coisa que pode ser que aconteça, perder o emprego, ou seja, alguém te mandou embora, você não tem controle sobre aquilo. Aí muda, a segunda pergunta é, como posso prevenir para que isso aqui não aconteça? Ah, o jogo mudou. Você deixou de focar no que depende de outras pessoas, está focando no que depende de você. Uau! Mudou, o jogo mudou. A segunda pergunta, ela vem para corrigir, consertar, curar a primeira. Aí vem a pergunta, como eu posso fazer para prevenir isso? Como é que você pode fazer para prevenir que você não vai ter dificuldades financeiras? Como é que você pode fazer para prevenir que você não vai ser abandonada? Como é que você pode fazer para prevenir que você não vai dar errado no negócio que você vai abrir agora na quarentena?
Aí aqui você tem controle. A primeira é o problema. Você não tem controle sobre. Aqui você tem controle. É prevenção. O que você pode fazer? Eu posso estudar, eu posso ver vídeos, eu posso comprar métodos, eu posso pedir ajuda para o meu tio, eu posso checar 2 vezes a informação, eu posso ser um marido melhor, uma esposa melhor, eu posso ser um colaborador que liga para o meu chefe e fala: chefe, nessa crise, como é que a gente vai fazer para faturar mais? Eu estou contigo, me diz o que eu tenho que fazer. Eu vou até tarde da noite, não importa. Pronto, você está focando no que depende de você, porque isso aqui reduz a chance disso aqui acontecer. Controle! Você está focando que você tem controle. Só por isso o padrão de medo já reduz. Aí vem a terceira possibilidade. A primeira é a pergunta, é o problema. O que pode acontecer? Você não tem controle. A segunda pergunta, né, aqui é o que pode acontecer. Aqui é o que você vai fazer para evitar que isso aconteça. Agora vem o terceiro ponto. Se isso acontecer, o que eu vou fazer? Se esse problema acontecer, o que você vai fazer? Vamos lá. O que vou fazer? É a terceira pergunta. Se o pior cenário acontecer, o que você vai fazer? Se o pior cenário acontecer... Vou tirar os comentários aqui. Se o pior cenário acontecer, o que você vai fazer? É aí que os adultos se concentram. Porque perceba, eu não estou te dizendo aqui com positivismo Nutella, com, pensa positivo, você tem que ser positivo na sua vida, vamos pensar positivo, segredo, sei lá o quê. Não tem nada a ver com isso. Isso pode acontecer, você pode ser abandonado, você pode perder o emprego, você pode quebrar uma empresa, você pode ficar sem dinheiro para comida. Isso pode acontecer. Eu estou te dizendo que pode. Isso é a conversa de adultos, olhando nos olhos. Mas eu quero que você veja o seguinte. Pensa agora. Se você for mandado embora, isso é uma catástrofe? Se você for mandado embora, o que você vai fazer? Se você ficar sem dinheiro, o que dá para fazer? Eu quero que você perceba o quanto esse cenário que você morre de medo não é o pior cenário. O quanto esse cenário que te enche de medo não é o pior cenário. Tá entendendo isso? Provavelmente, se você hoje ganha um valor e você, por exemplo, vai empreender, porque lá os seus ganhos são muito maiores, ilimitados, as possibilidades são ilimitadas, e você ganha isso trabalhando para alguém. E você vai empreender, porque você sabe que depois de um tempo dá para você ganhar isso aqui empreendendo. Só que você foi lá, empreendeu e deu errado. E pode ser que dê errado. O que você vai fazer? Você vai buscar um emprego de novo. E buscando um emprego, você não vai mais ganhar isso. Você vai ganhar isso daqui. Antes você ganhava isso, agora você vai ganhar isso. É o preço de você ter arriscado ganhar isso daqui. É o preço. Deu errado. Você voltou para um outro emprego. Aqui você ganhava 6. Você arrumou um emprego que você ganha 4. Você ganha 3 mil reais. Você ganhava 6, você ganha 3 agora. Você arriscou para ganhar 60, 70. Porque um dono de um negócio bem gerido consegue ganhar isso. É o pior cenário do mundo ganhar 3 mil reais por mês, se você ganha 6? Você não teria como sobreviver se você ganhasse metade do que você ganha hoje? Se coloque lá, ganhando metade do que você ganha hoje. Você ia sair de um carro para um carro mais simples. Talvez você ia vender o seu carro. Ia andar mais de Uber, metrô. Talvez seus filhos iam para o colégio público. Não tem nada de errado estudar em colégio público. Eu estudei em colégio público. Não tem nada de errado. Nada de errado. Não é o pior cenário. E é isso que eu quero que você entenda. O pior cenário não é o pior cenário. Escreve isso aí. O pior cenário não é o pior cenário. Respira fundo, vai. O pior cenário não é o pior cenário. Criamos essa ilusão mental de que o pior cenário é o pior cenário, mas ele não é o pior cenário.
você vai recomeçar. Para muitas pessoas, o pior cenário é a pessoa sair daqui, no nível de resultado que ela tem na vida, ela vai tentar fazer um salto para um resultado maior, vai dar errado, ela vai voltar para onde ela já está. Para a maior parte das pessoas, o pior cenário é voltar para onde está. Então isso quer dizer que o pior cenário já é o que eu vivo hoje. Wendel, vai que eu faço tudo isso e dá merda. Aí eu pergunto normalmente para a pessoa, o que é dar merda? Aí essa pessoa fala, eu falo, mas se der tudo errado, você volta para onde? Ela, para onde eu tô hoje? Ah, então você já vive na merda. Então isso quer dizer que você já está vivendo o pior cenário. Interessante isso. Interessante isso. Percebe? O pior cenário é viver uma vida medíocre. Esse é o pior cenário. O pior cenário é viver uma vida pequena. O pior cenário é não arriscar. O pior cenário é não ter desejo. O pior cenário é viver de uma forma como um zumbi vive. Aquela pessoa que não tem emoções, aquela pessoa que não consegue, sabe, ter desejo, gana, que não tem ambição. Ganância é ruim, ambição é maravilhoso. Esse é o grande desafio. Esse é o grande problema, esse tem que ser o medo da sua vida, ter uma vida pequena, uma vida sem impacto, uma vida sem brilho, uma vida sem cor, uma vida pasteurizada. Isso tem que ser o que você tem medo de fato, isso tem que mexer no seu espírito de fato, na sua alma. Essa é a questão. O pior cenário não é o pior cenário. Agora, vamos avançar aqui, estamos no Premeditatum Malorum, vamos avançar aqui agora, que é o seguinte. Quem de vocês aqui... Temos a terceira pergunta. Primeiro, o que pode acontecer? O alarme não para. Primeiro, o que pode acontecer? Eu mapei o medo. Segundo, o que eu vou fazer para blindar que esse medo não aconteça? Terceiro, se o medo acontecer, o que eu vou fazer? Quando você faz essas 3 etapas, você fala assim, cara, esse aqui não é o pior cenário, não é desgraça, não. Você já tem um plano de prevenção. Só que aí existem as outras perguntas. E as outras perguntas são mais 2. Perceba que você faz conta do que pode dar errado. Você não faz conta do preço que é cobrado de você se você não fizer nada. Você não faz conta e se eu não fizer nada? Você não faz conta disso. Mas vamos pensar agora no seguinte aqui. Próxima pergunta, que é a nossa 4ª pergunta, tá? Qual o custo de eu não encarar isso? Qual é o custo de eu não fazer nada? Qual é o custo disso? Escreve aí. Deixa eu abrir aqui, ativar comentários. Escreve para mim, qual é o preço que você vai pagar, quanto vai custar para a sua vida você não ter um avanço e resolver mudar a sua vida financeira? Quanto isso vai custar para você? Quanto vai custar para você ser consumido por esse medo de ser traída, de ser traído? Qual é o preço de você continuar num trabalho que você odeia e está lá só pelo dinheiro? Como uma prostituta que está num lugar só pelo dinheiro porque não gosta daquilo que ela faz? Você que fica olhando torto para garotas de programa, será que você não é uma no seu ambiente corporativo que faz só pelo dinheiro? Será? Qual é o custo de você não fazer nada? Isso vai custar o que na sua vida? O custo de você não confiar nas pessoas, o custo de você ficar sendo medíocre no seu trabalho, o custo de você não se empenhar em relação... Percebe? Qual é o custo disso? As pessoas não fazem essas contas, as pessoas não discutem essa possibilidade. A pessoa morre de medo de abrir um negócio. Mas é o que eu amo, eu adoro artesanato com madeira. Por que não abre um negócio em relação a isso? Ah, mas é que vai que dar errado, então eu prefiro trabalhar lá no meu concursinho público, lá que eu ganho R$3.500 e tenho uma vida medíocre. Tomo Rivotril para dormir, tomo Ritalina, tomo uma vida de merda, porque essa pessoa não está ligada à paixão dela, não abraça a sua paixão. Qual é o custo de continuar assim? Depressão? Mediocridade? Problemas financeiros? Qual é o custo disso? 5ª pergunta e última. O que de pior pode acontecer com você se você não fizer nada em relação ao que está acontecendo? O que de pior pode acontecer?
O que de pior pode acontecer na sua vida se você continuar empurrando com a barriga? Qual é o pior cenário se você continuar do jeito que está? Essa conta, tirar aqui, essa conta ninguém faz. Esse pensamento, de fato, ninguém tem. Tá? Qual é o preço? Qual é o preço? O que pode acontecer com você se você não fizer nada? Se você continuar anestesiado pelo que está acontecendo. Um adulto anestesiado, sem reação, sem capacidade de reagir. A pessoa que fica deitada no sofá, que fica na cama até mais tarde. A pessoa que, em vez de criar coisas, fica o tempo todo no seu celular, rodando para cima e vendo gente que criou alguma coisa. Qual é o custo disso? 5 perguntas que podem mudar completamente a sua vida. As 3 primeiras colocam você no controle. A primeira mostra que você não tem controle. As outras 2 colocam você no estado de controle. E poder está em focar naquilo que você tem controle. A alucinação, a ignorância é tentar controlar aquilo que você não tem controle. As pessoas ignorantes agem assim. As pessoas covardes, medrosas agem desse jeito. Esse é o seu momento. Tira as notícias que você está vendo. Se concentra na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos. Se concentra em estudar. Foca no que você tem controle. Edifica um negócio agora. Não existe isso de tem gente que não nasceu para empreender. Isso não existe. Isso é uma ilusão. Todo mundo é capaz de empreender. Todas as pessoas são completamente capazes de fazer qualquer coisa. Desde que isso não envolva limitações físicas. Limitações mentais é estudo. Você precisa aprender. Como é que eu gerencio um estoque? Como é que eu faço marketing? Como é que eu me comunico? Eu nunca fui o melhor aluno da sala. Eu já fui demitido 5 vezes de trabalhos. Já repeti de ano. Eu nunca fui o melhor. Na minha turma eu nunca era nem perto dos 5 melhores da minha turma de amigos, nada disso. Mas eu era a pessoa que mais buscava aprender. Eu não sou o melhor treinador comportamental do Brasil. Eu não sou o cara que faz o não sei o que lá melhor. Eu não sou isso. Mas eu sou a pessoa que está sempre estudando, sempre aprendendo, humilde. Aprendendo. 8 mentores eu tenho anotado no meu quadro ali. Gente que eu compro o curso e que eu pago para essas pessoas me ensinarem. Porque eu sozinho não dou conta. Eu sou incompetente sozinho. E talvez você esteja aí, principalmente se você é homem. Homens têm essa tendência de achar que são completos, que não precisam de ninguém. Principalmente se você é homem, me escuta. Você precisa de ajuda. Não dá para ir sozinho. Eu tenho 8 pessoas me mentorando. Todo mês 8 pessoas que eu fico aprendendo com elas. E você está aí talvez achando que você não precisa de ninguém. Eu já fui assim. Arrogante, egocêntrico, ignorante. O meu ego existe aqui ainda. Meu ego tem sombras ainda. Tem sombras no meu ego ainda. Essa semana mesmo fiz um post falando lá, se alguém te falar para enriquecer de forma quântica, não sei o que, joga uma pedra nessa pessoa. Eu deletei esse post depois. Aquilo era o meu ego. Era a minha sombra. Todo mundo tem isso. Só que a ideia é de você trabalhar isso. E a gente não consegue se desenvolver sozinho. Autodesenvolvimento, isso é uma loucura. Não tem como se desenvolver sozinho. Você precisa estar com alguém. Você precisa ter alguém que te mentora, alguém que te ajuda. Um tio, um pai, um amigo, um professor, um consultor. Pessoas que estão pela internet para poder te ajudar. Um cara do Sebrae que pode te ajudar. Um terapeuta, alguém que pode te ajudar. Sozinho não dá. Somos ignorantes, incompetentes, incompletos sozinhos. Não tem como. Homens, busquem ajuda. Busquem ajuda. Você não vai ganhar nada. Não existe uma medalha porque você se fudeu sozinho. Toma aqui uma medalha para você. Não existe isso.
Muitos homens que estão vendo aqui, eu estou dizendo isso mais para os homens porque homens se suicidam muito mais do que mulheres. E essa mensagem aqui é para os homens que estão aí. A gente está aqui com 9.400 pessoas, 9.500 pessoas. Não fica sozinho. Não ache que você tem que dar conta de tudo sozinho. Não acredite que é porque o seu faturamento despencou, que você não consegue agora ser o provedor da casa, que você tem que acabar com a sua vida. Você não tem que acabar com a sua vida. Uma das atribuições que você tinha era ser provedor da casa, talvez, mas você não é um provedor da casa. Isso não é a sua identidade. Você é pai, mãe, você é filho, você é torcedor de tal time. Isso compõe sua identidade. Você não é provedor. E talvez se hoje você não está provendo, está pensando em acabar com tudo porque você vê o seu brilho sendo afetado, não faz isso. Busque ajuda. Abra o seu coração para alguém, sente com alguém e fala com a sua pessoa, eu estou precisando de ajuda, eu não estou dando conta sozinho, pelo amor de Deus me ajude. Não fica sozinho. Isso não é a sua identidade. Isso talvez é só uma função, é só um papel, então isso não te define. Busca ajuda. Tem muita gente querendo te ajudar. Muita gente querendo te ajudar. Não deixa o seu ego te dominar, de que você não pode chorar, de que você tem que ser suficiente, tá bom? Nosso tempo está avançando aqui agora, tá? E essa é a reflexão final que eu quero deixar para vocês, tá? Não permita que esse medo domine você. A sua energia está onde o seu foco está. O que você foca, a sua energia vai para ali. E isso melhora ou piora as coisas. Tá bom? Compartilha esse vídeo com mais pessoas. Tá? Vou abrir aqui os comentários. Compartilha esse vídeo com mais pessoas para que as pessoas tenham acesso a isso. E se vocês quiserem dar um passo a mais, acesse um site chamado 5liberdades.com.br. A gente está com as inscrições abertas, as inscrições vão fechar domingo meia-noite, tá? 5liberdades.com.br. Acessa lá, tá? Tem bastante conteúdo sobre isso daqui que a gente está falando. São mais de 100 horas de conteúdo, tá bom? Muito obrigado por estarem aqui. Gratidão imensa pela sua vida. Obrigado por ter tirado aí 1h20 e poucos minutos para a gente estar junto, conectado, tá? Eu senti a energia de vocês. Quero que Deus esteja no seu coração, na sua alma, que você entenda o milagre que você pode ser na vida da sua família. Como? Se concentrando naquilo que depende de vocês, tá bom? Beijo, fica com Deus. Gratidão imensa, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê. Jornada das 5 Liberdades, tá bom? Fica com Deus. Até mais. Obrigado. Compartilhe esse vídeo.